Ascensão através de habilidades. Episódio 108. 22º nível, o deus da autoprova. Pavichan, 1. Pavichan, ele é o deus da autoprova. O fantasma começou a explicar. Ele é um deus. Prove você mesmo. Mostre o que você acumulou. Um deus que concede tais provações. Ele costumava estar em uma camada mais profunda, mas agora mudou para cá. Que tipo de julgamento é esse? Eu nunca peguei. Foi uma resposta inesperada. Dada a grande confiança do fantasma em suas habilidades, Taizan presumiu que ele havia feito o teste e perguntou: é difícil? Não é tanto que seja difícil. Se você olhar para a taxa de compensação, é na verdade um teste muito fácil. Mas é meio ambíguo. O fantasma disse em um tom um pouco desconfortável. A maioria dos aventureiros de que me lembro fizeram o julgamento de Pavichan. E todos eles saíram depois de limpá-lo. Isso também foi inesperado. Taizan franziu a testa. Todos. Mesmo aqueles que não eram excepcionais, aqueles próximos da média, todos tiveram sucesso. Isso é estranho. Era praticamente impossível. As provações concedidas por seres extremamente poderosos para sua própria diversão não atendiam aos aventureiros comuns. Embora a maioria pudesse aprovar um julgamento, não era possível que todos o fizessem. Essa foi a natureza das provações divinas que Taizan tinha visto até agora. Essa é a parte peculiar. E entre aqueles que passaram pelo julgamento, alguns deles mudaram ligeiramente. Sua maneira de falar e comportamento foram alterados. Sósias. Um monstro mais comum conhecido por imitar as aparências. Se alguém mudasse depois de concluir um teste, essa seria uma suposição natural. Mas o fantasma negou. Doppelgangers imitam padrões de fala, tom e até ações perfeitamente. Mas aqueles que surgiram após interromper o julgamento se entregaram, como se quisesse insistir que eles eram os verdadeiros. Analisamos essas estranhezas, mas não encontramos nada de incomum nelas. Então, eles não são sósias. Não, eles não são sósias. Mas nos referimos a esses indivíduos alterados como falsos. O que significa que eles não eram vistos como genuínos. O que aconteceu com essas falsificações? Variou. Alguns se aprofundaram no labirinto, alguns morreram ao descer e alguns se tornaram guias do pecado e permaneceram em suas fileiras. A maioria deles encontrou o fim típico dos aventureiros comuns. Foi outra história intrigante. Se essas falsificações estivessem imitando aventureiros, fariam de tudo para sobreviver. Descer ao labirinto era o objetivo dos verdadeiros aventureiros que eles substituíram, não dos próprios falsos. No entanto, essas falsificações, como verdadeiros aventureiros, morreram durante a sua descida. Então você não fez o teste? É incognoscível. Não posso medi-lo pelas taxas de sucesso e fracasso. E não posso confiar nas informações daqueles que sobreviveram. Eu não tinha intenção de me arriscar. Taizan olhou para o altar de Pavichan. A aura que emanava transmitia um significado. Prove você mesmo. O que os repatriados disseram? Prove você mesmo. Isso é tudo que havia para fazer. Taizan ponderou. Não havia absolutamente nenhuma informação. Foi um julgamento desconhecido. O fantasma tinha motivos para recusar. Era como caminhar sobre um penhasco com um abismo invisível abaixo. Mas Taizan tinha uma certeza. Os deuses deste lugar esperam uma força do meu calibre. Então, o julgamento estabelecido pelos deuses provavelmente seria adequado para Taizan. Pavichan não era um deus da morte. Não era como Lakiratas, que desejaria a morte de Taizan. Taizan colocou a mão no altar. E agora? Não tenho intenção de desistir agora. Bem, acho que eles não vão fazer um julgamento que possa te matar. O fantasma pareceu concordar, não demonstrando nenhuma emoção particular. Altar de Pavichan. Um altar feito por aqueles que servem Pavichan. É uma passagem ligada ao deus. Através disso, Pavichan pode exercer influência. Início da submissão. Pavichan quer testar você, que veio ao seu altar. Se você aceitar, o julgamento chegará até você. Se você superar isso, uma recompensa o aguarda. Recompensa. Pavichan decidirá com base no seu desempenho. Aceito. Quando ele consentiu, a escuridão envolveu Taizan. Quando sua visão voltou, ele se viu em um espaço vazio de escuridão. Não era muito grande, equivalente ao tamanho de 3 salas do labirinto. Ele poderia chegar ao fim em apenas um segundo se movesse propositalmente. A escuridão começou a se acumular no centro deste espaço, formando braços e pernas e eventualmente assumindo o formato de um rosto. Eca. Taizan fez uma careta. Parece algo semelhante a um sósia. Um ser parecido com Taizan apareceu diante dele. Simultaneamente, a janela da missão apareceu. Prove seu valor. Não foi um teste aprimorado. Isso significava uma coisa. O julgamento foi adaptado de acordo com o usuário. Vendo seu próprio avatar, Taizan sacou calmamente sua arma. Lutar e derrotar um sósia não era uma trama rara nas histórias da Terra. Em cada 10, você encontrará em 2 ou 3. Taizan observou seu avatar de perto. Os cabelos esvoaçantes, um rosto quase desprovido de expressão. O fantasma que assistia à cena ficou impressionado. É perfeitamente idêntico. É como se olhar no espelho, né? Eu realmente não posso dizer. É sempre assim quando você olha para si mesmo. É completamente a mesma coisa. O rosto, a altura, o físico e até o traje.
À primeira vista, não havia diferença. Entre os equipamentos da Taizan, muitos eram de boa qualidade. A arma que ele empunhava atualmente era a única espada dada pelo fantasma como recompensa, e um de seus anéis valia dezenas de milhares de ouro. O Avatar também possuía esses itens. Copiar tais coisas seria trivial para um julgamento imposto pelos deuses. E quanto às habilidades, possuiria todas as habilidades que ele tinha, incluindo a magia negra concedida pelo diabo e a magia concedida pelo deus da magia? Enquanto Taizan ponderava sobre isso, o Avatar olhou para ele sem expressão. Primeiro, ele precisava avaliar seu nível. Taizan balançou sua espada. E o Avatar se moveu. O Avatar ativou um ataque poderoso. Clang! A espada de Taizan foi defendida. Ele rapidamente tentou redirecionar sua espada com a dança da espada. Naquele momento, a espada do Avatar também mudou, começando a atacar Taizan como uma tempestade. O que? A primeira espada, Wolf's Fang. O Avatar estava executando a técnica da espada ensinada pelo fantasma. Os olhos de Taizan brilharam de interesse. Sua espada começou a se mover, executando a técnica Wolf's Fang, assim como o Avatar. Clang, clang, clang. As lâminas colidiram, criando imagens residuais e sons altos. Após o confronto final, Taizan se distanciou. Ele também possui habilidades? Isso é humilhante. O Avatar de um deus usando minha técnica de espada? Não leve isso muito para o lado pessoal. O Avatar mostrou os dentes, erguendo a espada. Em breve me tornarei o verdadeiro. O Avatar atacou. Bloqueando todos os ataques, Taizan recuou lentamente. Sentindo-se em vantagem, o Avatar riu ruidosamente. Morra, sua alma será minha. O Avatar gritou ferozmente, movendo a espada. Aqui e ali, Frost Arrows miravam em todo o corpo de Taizan. Taizan manobrou habilmente suas espadas gêmeas, desviando a lâmina do Avatar e desviando a trajetória das flechas gélidas. Com apenas sua esgrima, Taizan rebateu os ataques mágicos e de espada. Percebendo seu erro de cálculo um pouco tarde demais, o Avatar hesitou. Taizan olhou para o Avatar com indiferença. Seu nível de habilidade não é nada especial. É apenas um aventureiro de nível 22 médio. Mesmo com habilidades e estatísticas idênticas, havia uma diferença clara com base no usuário. Se Taizan possuísse as estatísticas e habilidades de alguém como Li Taeyeon, ele poderia tê-las usado com mais eficiência. O Avatar diante dele pode ter suas estatísticas e habilidades, mas a forma como as utilizou foi incrivelmente desajeitada. O fantasma murmurou com aparente interesse. Então matá-lo e tirar sua alma faz de você o verdadeiro? Interessante. Isso explica a mudança de atitude. Como a alma é real, não havia como saber. Um grande teste. Eu deveria ter tomado também? Na verdade, não foi uma prova fácil. O termo, nível médio, significava literalmente a média do modo solo. Apenas em termos de habilidade, ele pode ser mais forte que Li Taeyeon do 22º andar em seu mundo anterior. No entanto, Taizan estava longe da média. O Avatar hesitou e deu alguns passos para trás. Em vez de perseguir, Taizan olhou para o espaço escuro e flutuante. Uma prova divina tinha que atender ao padrão que agradasse ao deus. Pelo menos, ele sentiu que o nível atual não seria do agrado de Pavichan. Como Taizan previu, o corpo do Avatar estremeceu por um momento. O poder de Pavichan se manifesta. Em troca, a área de interferência de Pavichan diminui. Foi uma proposta formal, ao contrário do incidente de Laquiratas. Taizan assentiu. Pavichan está satisfeito. Do espaço escuro, algo espiritual desceu sobre o Avatar. O corpo do Avatar estremeceu e então respirou fundo. A atmosfera mudou. Tinha o rosto de Taizan, mas tinha uma expressão totalmente diferente. Taizan franziu a testa. Isso parece perturbador. Alguém estava usando sua pele. Não foi uma sensação reconfortante, mesmo sendo um Avatar. Já faz um tempo desde a última vez que desci ao labirinto. Prazer em ver você, aventureiro. O Avatar sorriu, segurando sua espada, uma postura peculiar em que a lâmina era segurada ao contrário. O fantasma pareceu reconhecer algo e murmurou. A alma que desceu sobre o Avatar se apresentou. Eu sou o apóstolo do grande Pavichan, aquele que pisou as camadas profundas. Chame-me de Malestem. Ver um aventureiro que aceitou o papel de apóstolo de um deus foi a primeira vez. Se os deuses oferecessem a posição de apóstolo àqueles que ultrapassavam em muito a média, isso significava que este ser tinha sido significativamente poderoso durante sua vida. O fantasma pareceu reconhecê-lo e exclamou surpreso. Onde você foi? Então, você se tornou um apóstolo? É. Malestem, percebendo tardiamente a presença do fantasma, mostrou uma expressão de surpresa. O herói, você está aqui? Malestem, inspecionando o fantasma, logo o reconheceu. Não, você é diferente. Você já está morto. Não está? Se você não conseguiu conquistá-lo, então realmente não sobrou ninguém para ter expectativas. Eu não morri descendo o labirinto. Fui morto por outros seres. Os guias do pecado, foram eles. Malestem franziu a testa. Isso é loucura. Se eles matassem você, eles garantiriam que também não seriam capazes de descer. É por isso que ainda estou reclamando. Funcionou bem. O fantasma riu. Taizan estalou a língua.
Não converse apenas entre vocês. Expliquem. Quem é ele? Desculpe, é alguém da minha época? Mais um que desceu pelo labirinto. Ele não era afiliado aos guias do pecado. Eles não eram do meu agrado. Eles eram fracos, mentalmente mortos. Malestem riu sarcasticamente. Suas palavras implicavam que ele era forte o suficiente para que os guias do pecado não ousassem tocá-lo. Ele é um aventureiro que ultrapassou o 70º andar. Assim como você, ele usou espadas gêmeas, mas uma delas empunhada à reversa. Ele confiou mais na esgrima do que nas habilidades. Apenas uma escrava, embora uma apóstola. Mas não me arrependo. Pavichan é surpreendentemente gentil com seus bens. Malestem encolheu os ombros, olhando para Taesan. Parece que você também está vinculado. Herói, inesperado. Achei que você teria escolhido a morte. Eu teria, em circunstâncias normais. Mas houve um incidente irritante. Estou curioso, mas, vamos encerrar nossa conversa aqui. Nosso protagonista parece estar ficando entediado. Os olhos de Malestem ficaram momentaneamente vidrados, olhando para o espaço como se estivesse verificando uma janela de estatísticas. Depois de um momento, ele franziu a testa. Que andar é esse? 22º andar? O choque ficou evidente no rosto de Malestem. O nível do desafiante ultrapassa o 30º andar. Ah, de fato. Malestem olhou para Taesan com espanto. Taesan se preparou. Ele começou a imaginar qual poderia ser o julgamento intensificado de Pavichan. Derrotar seu próprio apóstolo com suas estatísticas e habilidades. Esse parecia ser o conteúdo do julgamento. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.